Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo falando da história do aquarismo. Vocês sabem aonde surgiu o aquarismo e como o aquarismo se tornou mais popular? É isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo! Bom galera, o nosso tão amado aquarismo tem seu início há mais ou menos 3.000 anos atrás, lá nos Sumérios, onde eles criavam muito para consumo. Muito não, né? Esse termo peixe ornamental não era usado, não era utilizado. Era simplesmente um jeito de guardar animais para consumo, né? Eles construíam açudes perto de rios, onde eles deixavam esses animais lá para um jeito mais fácil, não precisar ir pescar longe, não precisar, né, ter várias intempéries do clima. Estando ali é mais fácil para pegar esse animal e consumi-los, né? E esse foi o primeiro passo para o nosso então aquarismo. E o legal é que uma coisa que começou para consumo, para abate mesmo, né, se tornou uma forma até de relaxamento, olhando os animais. Quem já olhou um aquário aí sabe o quanto de paz traz ficar olhando um aquário, né? Os peixinhos ali nadando, com a vidinha pacata deles. Como isso traz paz pra gente, né? Isso teoricamente não. Isso já foi até provado cientificamente, que olhar um aquário, ter um aquário em casa, né, traz muita calma pra pessoa. Isso é muito utilizado em dentistas, em médicos, consultórios, né, para justamente acalmar as pessoas, né, principalmente criança, né, que criança adora aquário, né, não é só adulto não. Por volta de 1700 a.C., lá no Antigo Egito, que foi se aprimorando, né, e onde realmente surgiu os primeiros estudos relacionados à alimentação e comportamento dos peixes, né. Lá também era usado para consumo, só que lá já começou a ter um viés aí de ornamental. E foi lá que surgiram os primeiros aquários propriamente ditos, né? Eles eram feitos de argila com só a frente de vidro, que eram compostos de 3 lados apenas, né? 2 lados de argila e 1 lado de vidro. E o legal é que, pela primeira vez, a visualização dos peixes acabou ficando mais fácil, né? E com isso, até alguns Eu não entendi o que ele falou. sacerdotes do Antigo Egito começaram a interligar certas coisas que aconteciam na natureza com a vida daqueles animais, né? E a gente sabe muito bem que animais sentem diferenças atmosféricas, coisas que a gente não sente. Então, com isso, eles começaram a perceber que os animais, certos comportamentos modificavam alguma coisa, né? Como tá vindo a cheia do Rio Nilo, né? E por aí vai. E isso começou a ajudar até eles a prever a cheia do Nilo, né? E como a gente sabe, como vocês sabem também, o Império Egípcio, né? O povo egípcio só foi o que foi por causa das estações de cheia e de seca do Rio Nilo, né? Tudo isso sendo verificado pelo comportamento dos próprios peixes, né? E isso aí é um negócio super legal. E pela primeira vez na história a gente teve essa interação, além da gente comer o peixe propriamente, né, propriamente dito, uma fonte de comida pra gente, uma forma de entretenimento e uma forma, no caso deles, de até conseguirem prever algumas coisas em relação à cheia de rios, né? E aí junta, né, gente? Peixinho, a gente olhando, curiosidade, e isso ajudou a fomentar o aquarismo propriamente dito, né? Eu acho que devia ter muito sacerdote egípcio que curtia uma tilápia do Nilo, hein? É verdade. Era justamente a gente deixar o aquário cada vez mais bonito e começar a ser uma fonte de decoração propriamente dita para palácios e para alguns templos dos sacerdotes, onde eles ficavam, né? E isso tem uma coisa muito importante até nos dias atuais. Se a sua mulher manda em casa, é ela que vai mandar onde fica o teu aquário. Ué. E justamente lá no Antigo Egito que também veio a introdução de plantas nos aquários, né? Ninféias, né, foram primeiramente utilizadas. Papiros egípcios, né, que é uma planta lá
que é muito comum, era comum, até hoje é comum lá, né? E juntou essa, não sei se posso chamar já de aquapaisagismo, mas o caminhar, o engatinhar, o começo do aquapaisagismo também nessa época. E o mais legal também, gente, é que os lagos também faziam parte, né? Espelhos d'água e laguinhos dentro dos templos e dentro até mesmo dos palácios era uma coisa muito normal, né? E, bom, gente, a gente é suspeito para falar, um laguinho, um espelho d'água com peixes é muito legal, tanto em casa como no trabalho, só quem tem sabe, né? E como os egípcios eram um povo comerciante, não demorou muito para outras civilizações observarem aquilo, acharem legal e querer ter também, né? Os gregos foram a civilização que logo depois dos egípcios começaram a curtir os lagos, os aquários, então, né? E logo em seguida, os romanos. E assim foi, passando de civilização para civilização, essa apaixonante história dos lagos e dos aquários, né? Que o lago e aquário acaba estando muito interligado, né? Bom, e isso foi acontecendo, né? E durante um certo tempo na Europa, com a peste, com as guerras, né? Com as cruzadas, isso ficou um pouco renegado, né? O aquarismo em si. Mas em compensação, lá na China, o negócio estava indo de vento em popa. E na China, lá na dinastia Tang, não tem nada a ver com o suco. A dinastia Tang, vamos dizer que deu um passo a mais no aquarismo e começou a aparecer aquários de um jeito um pouco mais próximo do que a gente está acostumado hoje. Um quadradão de vidro ornamentado, né? Que se assemelha muito mais do que a gente tem hoje, né? Isso aí em meados dos anos 500 depois de Cristo, perto do descobrimento aqui do Brasil. Lá eles já estavam tendo aquário e a gente estava catando pau-brasil aqui. Mas foi só na dinastia Ming que o aquarismo se popularizou, né? Quem aí nunca ouviu falar dos vasos da dinastia Ming, né? Agora uma coisa que vocês não sabiam. Esses vasos caros, né? Eles eram nada mais nada menos que tanques de criação do peixe King. Isso você não sabia. Desculpem minha pronúncia do chinês, mas seria o Qi Xin Yu. E pela primeira vez na humanidade, o aquarismo se difundiu de uma forma que até os mais pobres podiam ter. Com o King, né, que é um animal muito resistente, a gente sabe disso, né? E um animal lindo, né? E então foi o primeiro pontapé de fato que popularizou o aquarismo no mundo. E tendo aquário, tendo curiosidade das pessoas, foi escrito o primeiro livro que a gente tem conhecimento, ou pergaminho, ou não sei dizer mais ou menos, tipo o primeiro escrito sobre aquarismo, sobre peixes ornamentais. Shang Xianqi foi o responsável disso. O Shisha Yupu, mais uma vez desculpa aí minha pronúncia, tá gente? Que seria mais ou menos o livro do peixe vermelho. Foi a primeira escrita de aquarismo para o público geral da história. Publicado em 1596. Faz tempo, hein? E mais uma vez, com o comércio, isso aí foi se difundido no mundo, né, gente? Com a, então, Estrada da Seda, né? Um caminho aí muito importante para comerciantes que traziam coisas do Oriente para o Ocidente e vice-versa, foi difundido de uma forma muito mais concisa o aquarismo para a Europa e Oriente Médio. Marco Polo foi um desses caras que muito provavelmente trouxe essas informações dos lagos e dos aquários para o Ocidente, que deixou o pessoal completamente empolvorosa, e não demoraria muito para o aquarismo tomar forma em terras europeias. No período vitoriano, com a influência de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, a Europa ficou empolvorosa de conhecer mais animais, de conhecer criaturas diferentes, né? E então foram elaborados os primeiros zoológicos. E tendo zoológico, não demoraria muito para aparecer os aquários de exposição, né? E em 1853 foi criado o primeiro aquário de exposição, lá em Londres, junto do zoológico. E foi um sucesso, né?
o que atraiu a atenção de classes até mais baixas também, né? E isso aí foi completamente bater o martelo de como o aquarismo seria muito difundido e muito querido pelo mundo, né? E em 1860 foi então escrito o primeiro livro de aquarismo ocidental. O livro se chamava The Aquarium. E mais ou menos nessa época que Pierre de Carbonnier trouxe da Ásia algumas espécies emblemáticas do aquarismo até hoje, como o Tricogaster, como o Colisa, peixe do paraíso e o nosso querido Beta. E em 1878 conseguiu-se a primeira reprodução bem sucedida das nossas Corydoras paleato. E aí, cara, começou a criação em cativeiro, ninguém segura mais o aquarismo. Podia ter mais animais, né? Hoje em dia, podia já ter sido extinguido a captura de peixes. Mas isso fica para outro vídeo. E logo depois disso, a Revolução Industrial trouxe uma coisa assim absurdamente maravilhosa para o aquarismo, que é a energia elétrica. Com isso, foi criado os primeiros compressores de ar, o que deixava a vida dos peixinhos muito mais tranquila, muito mais favorável, né? E depois disso, gente, com a Revolução Industrial e a energia elétrica, mais uma vez, foram começando a aparecer, além dos compressores, outras formas de manter os animais cada vez melhor e de uma maneira mais apta à sobrevivência deles, né? Quem aí nunca teve um aquário? Meu primeiro aquário, por exemplo, foi um aquário com compressor e filtro biológico, aquelas placas pretas embaixo, que, cara, tem gente ainda que usa isso, né? Tem um porquê, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso aí fica para um outro vídeo, mas, querendo ou não, isso trouxe um avanço significativo na criação de peixes ornamentais de água doce, né? E depois disso, a criação de peixes começou a ficar mais séria, né? Foram desenvolvendo outras variações das mesmas espécies, né? O King foi tomando a forma que a gente tem hoje, diversas opções de layout de animais, né? Os betas que vieram lá no começo do século começaram a mudar de cor pela seleção, a seleção que os criadores acabavam fazendo. Os guppies, né, uma série de animais começaram a ser reproduzidos e começaram a ter diferenciações que não existiam na natureza, o que chamou muita atenção e chama até hoje, né, dos aquaristas. E uma curiosidade, em 1913, 1914, o então presidente americano Roosevelt fez uma viagem aqui para o Brasil para tentar identificar foz de alguns rios, e ele ficou maravilhado com o nosso neon. O nosso maravilhoso neon, que até então não era um animal tão difundido fora. Só o pessoal que estava ali, os ribeirinhos, que acabavam conhecendo esse peixe, né? Ele não tinha um valor ornamental como ele tem hoje, né? E foi muito por causa de Roosevelt que o aquarismo tomou uma proporção mundial de uma forma completamente diferente, né? A importância de Roosevelt para o aquarismo, e foi descoberto aqui, é um animal brasileiro, numa expedição que ele fez com o Marechal Cândido Rondon. E isso abriu portas, né? Porque, poxa, o neon é um peixinho maravilhoso, né, gente? O neon é um dos peixinhos mais emblemáticos do aquarismo mundial. E ele é um animal brasileiro e é um animal que, pô, eu sou suspeito para falar. Peixes amazônicos, no geral, eu sou um pouco suspeito. Bom, gente, e esse foi o vídeo aí contando um pouquinho da história do aquarismo. Se vocês querem que eu faça um vídeo aí referente à história do aquarismo marinho, deixe nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma força aí, ajuda a gente, dá um like, se inscreve no canal, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram. E é isso aí, gente. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado e falou!